Bom dia, galera do Colégio de Noite Novela. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo jóia, né? Encerrando o ano, graças a Deus, né? Se Deus quiser, nós vamos conseguir concluir esse ano, um ano muito difícil, né? Então, a gente vai agora para a nossa aula de História, né? Com esse pequeno vídeo explicativo. Simbora lá então, gente? Nós estamos trabalhando então Brasil e Goiás, Redemocratização e Constituição Cidadã de 1988. Hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre a história das constituições brasileiras. Qual que é a habilidade a ser desenvolvida aqui? Compreender o processo de redemocratização da América Latina, dando ênfase à nova República Brasileira com a culminância da promulgação da Constituição de 1988. História e características das constituições brasileiras. Nós vimos que o Brasil viveu um período de ditadura militar, de mais de 20 anos de ditadura militar, ali a partir da década de 60 até a década de 80, o Brasil então viveu sob esse regime. A partir da década de 80 nós vamos ter vários movimentos, né, clamando aí pelo retorno do sistema democrático, né, no período em que ficou conhecido como redemocratização, né? Processo ou período de redemocratização. E ali no final desse período nós vamos ter a promulgação da Constituição de 1888, que é a atual Constituição nossa, né? A atual Constituição brasileira. Lembrando que a Constituição é um documento, né, composto de títulos, parágrafos e artigos, e a Constituição, ela apresenta as relações políticas e jurídicas de um país, expõe os direitos e deveres dos cidadãos e do Estado. Bom, então a nossa Constituição, nela vão estar todos os aspectos que dizem respeito aos nossos direitos enquanto cidadãos e aos nossos deveres, né? Daí a importância de uma lei, né? Dessa lei que é a Constituição. A primeira Constituição nossa foi a Constituição do período ainda imperial, né? Lá em 1822, quando o Brasil se torna, entre aspas, independente de Portugal, ali é promulgada a primeira Constituição, né, do Brasil. Ao longo da história brasileira, nós tivemos um total de 8 constituições, né? A que vigora hoje é a Constituição de 1988, que é a recente. A primeira Constituição ela foi promulgada em 1824, né, que é a Constituição ainda do período imperial, né, logo após o processo de independência do Brasil. Né, foi otorgada aí por Dom Pedro I em 25 de março de 1824 e entra em vigor, então, no mesmo ano. Qual que era um aspecto mais importante daquela Constituição? O chamado poder moderador. Né? Aí uma citação do artigo 98 dessa Constituição que diz o seguinte: o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que, incessantemente, vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos poderes políticos, dos mais poderes políticos. Artigo 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Bom, esse poder moderador era uma espécie de poder extra, né? Era uma espécie de poder. Bom, nós podemos dizer que o poder moderador era um poder extra, né? Um poder ali que figurava junto com os demais poderes, né? Lembrando que nós temos hoje os 3 poderes, né? O poder executivo, legislativo e o judiciário. É um responsável por elaborar as leis, outro responsável por fazer o cumprimento dessas leis, não é? E outro responsável por fiscalizar o cumprimento dessas leis. Nesse período aqui, nessa primeira Constituição, havia aí um quarto poder. Esse poder, ele era, não é, um poder restrito ao imperador. Então, era um poder moderador. De qualquer forma, de certa maneira, os outros poderes perdiam um pouco da sua força, né, a partir do momento que o imperador ele detinha esse poder aí de meio que equilibrar e controlar os demais. Constituição de 1891. Bom, essa é a primeira Constituição republicana, né? Vale ressaltar que é a segunda da história, mas é a primeira do período republicano, porque a anterior ela foi promulgada ali ainda no período imperial, em 1824. Bom, ela foi otorgada então em 24 de fevereiro de 1891, né, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, logo após a proclamação da República.
Quais eram os aspectos principais dela? Ela adotava, né, ou trazia como foco ali o sistema presidencialista, né, e descentralizado, e era fundamentada nas constituições norte-americana, argentina e na Constituição da Suíça. Então ela tinha sofreu essas influências aí. O que determinava, o que estava contido nesta Constituição? O direito ao voto, né, aberto aos homens somente, né, homens alfabetizados e maiores de 21 anos de idade. Adotava o Estado laico, né, a clara separação entre igreja e Estado, né. Então a religião católica, a partir desse momento aqui, ela vai deixar de ser a religião oficial do Brasil, né. Nesse momento aqui nós vamos ter outras mudanças também. A adoção do casamento civil, né, do registro civil de nascimento e do registro civil de óbito também. Lembrando que antes dessa Constituição, nós tínhamos esses registros aí feitos pela igreja. Nesse momento aqui nós vamos ter a separação entre Estado e igreja, e quem passa a coordenar essas atividades aí é o Estado, né? Registro civil, registro de casamento, certidão de óbito. Constituição de 1934. É a terceira Constituição do Brasil, né, e a segunda do período republicano. Então ela vigorou aí no país até 1937, né, quando começa o período chamado Estado Novo, ali ainda no período chamado também Era Vargas, né? Dentro do governo de Getúlio Vargas nós vamos ter essa fase da história aí chamada Estado Novo. O que é que vigorava nessa Constituição aí? Ela concedeu o direito ao voto às mulheres, né? Então ela teve mudanças significativas, porque ela concede o direito ao voto às mulheres, né? Sendo o voto de caráter obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, exceto mendigos e analfabetos. Então ela incluía as mulheres, mas de certa forma ainda era excludente, porque ela excluía mendigos, né, e analfabetos que não tinham o direito de votar. O que mais que ela estabeleceu? Salário mínimo, jornada de 8 horas de trabalho, repouso semanal e férias remuneradas. Ela vai proibir também o trabalho infantil e a diferença de salário entre homens e mulheres. E foi nessa Constituição também que ficou estipulada a criação, né, da Justiça Eleitoral, Justiça Trabalhista. Então ela teve mudanças e avanços, né, significativos aí. Constituição de 1937. Bom, nesse período aí o Getúlio Vargas ele vai dissolver o Congresso, né, ali a partir de 1937, no período que ficou conhecido como Estado Novo, né, e vai apresentar uma nova Constituição, né. Essa Constituição ela tinha um caráter bastante centralizador, né? Ela tinha inclusive características fascistas, né? Lembrando que nesse período aqui nós vamos ter o fascismo, né, na Itália, vigorando na Itália, né, e o nazismo na Alemanha, que são assim características bastante marcantes dentro da história da humanidade, né? São marcados aí por autoritarismo, né? Havia a ideia da centralização do poder, né, nas mãos do presidente, e a característica principal, o autoritarismo do presidente, né? Bom, então o presidente, a partir dessa Constituição, ele seria eleito por eleição indireta, né, com mandato de 6 anos. O que é eleição indireta? Nós vimos que ali em 1985, né, um pouquinho antes, nós tínhamos um processo de eleição chamada eleição indireta, né? Os presidentes daquele período eram eleitos de forma indireta, né? Eles não eram eleitos pelo povo, eles eram escolhidos, né, ali pelo Congresso, né? Então, nesse período aqui, nessa fase, na era chamada Era Vargas, no período conhecido como Estado Novo, essa Constituição de 1937, né, então ela determinava que a eleição seria indireta, né, um mandato de 6 anos. Houve uma supressão dos partidos políticos. O que é supressão? Quase que uma proibição, uma diminuição significativa dos partidos políticos, né, porque eles eram proibidos de atuar. Os poderes legislativo e judiciário foram unidos, né, não havia mais os 3 poderes, né, esses 2 poderes se juntaram, e o poder executivo foi concentrado, né, ou a maioria desses poderes aí reunidos quase que foram concentrados nas mãos do presidente, né, e
foi estabelecida nessa Constituição também a prisão e exílio de opositores do governo, ou seja, toda aquela pessoa que era opositora ao governo, ela seria perseguida, né, e seria presa e exilada, né, do Brasil. Aqui nós vamos ter um processo de restrição de imprensa, né, e um período marcado por grande censura, ou seja, nem todo mundo podia dizer o que pensava. Então, uma restrição muito grande, uma censura bastante acentuada. Constituição de 1946, né? Ela foi promulgada em 18 de setembro de 1946, é a quinta Constituição nossa, né, do Brasil, e a quarta do período republicano. Ela foi assinada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, né? E o que é que ela estabelecia, essa Constituição? Ela faz uma reabertura, né? Ela é um período pós-Estado Novo, né? E ela vai voltar um pouquinho alguns aspectos da Constituição anterior à Constituição de 1937. Então, ela vai estabelecer o quê? Vai estabelecer a independência entre os poderes, né? Vai haver a separação novamente entre os poderes, legislativo, executivo e judiciário, cada um atuando dentro da sua esfera ali. Vai haver também o fim da censura, né? Da pena de morte, do direito à greve, né? E vai haver também um reforço nesse período aqui, nesse contexto, nessa Constituição, dos direitos, né, de liberdade individual dos cidadãos, ou seja, a partir desse momento a censura ela vai ser retirada, né, do texto da Constituição e vai haver uma abertura, né, progressiva para uma liberdade de expressão. Nós vamos reassumir novamente aqui o regime presidencialista, né, com eleição para presidente feita, né, realizada de forma direta, com mandato de 5 anos. Constituição de 1967. Bom, essa é a sexta Constituição do Brasil e a quinta, né, do período republicano. Ela foi promulgada ali no dia 24 de janeiro de 67, durante o governo, né, militar de Humberto Castelo Branco. Bom, ela inaugura o regime militar no Brasil, né, regime militar, como eu falei a princípio, durou mais de 20 anos, né, precisamente 21 anos, né. O presidente ele era eleito de maneira indireta dentro do mandato de 5 anos. Né. Havia concentração de poder, o poder era todo concentrado, né, e centralizado no poder executivo, ou seja, o presidente ele, né, controlava, centralizava todo o poder, todas as decisões ali. A pena de morte e limitação do direito de greve também, né, foi proposta, né, era proposta dentro desse texto dessa Constituição de 1967. Bom, e ali em 1969, ainda dentro da ditadura militar, né, nós vamos ter aí o que para alguns é uma nova Constituição, mas que na verdade foi apenas uma emenda constitucional. Né? Naquele período ali, o Brasil assume a presidência do Brasil, uma junta, né? uma junta governativa provisória, né? Que assume ali então as atribuições de presidente, e essa junta então ela vai criar, elaborar essa emenda constitucional que vai apenas reforçar o caráter centralizador, né, do poder executivo dentro da ditadura militar, do período de ditadura militar. Beleza. E, por fim, nós vamos ter a Constituição de 1988, que é a Constituição nossa, né, atual. Né, após o fim da ditadura militar, em 1985, né, promulgada essa Constituição ali logo depois, em 1988. Né? Vale ressaltar, como nós já falamos na aula anterior, houve uma grande movimentação popular, né, de forma geral, a partir da década de 80, em prol do retorno das eleições diretas, né, na campanha que ficou conhecida como Direta Já, e ali em 1988 nós vamos ter a promulgação da nova Constituição brasileira, que ficou conhecida como Constituição Cidadã. Ela vem, então, para fortalecer os direitos dos cidadãos e garantir seus direitos e deveres, reforçados pela liberdade individual de cada um. Essa Constituição de 1988, ela foi outorgada ali em 5 de outubro de 1988, durante o governo de José Sarney. Nós
falamos na aula passada, né, que ali em 1985 nós tivemos eleições para presidente, né, o Brasil todo clamava para uma eleição direta, mas aquela eleição ainda seria indireta, né, eleição que elegeu o Tancredo Neves, né, Tancredo Neves que morreu poucos dias antes, né, de assumir a presidência. Na morte dele, né, assumiu o vice-presidente, então, José Sarney. Ele permitiu que fosse conduzido o processo de elaboração da nova Constituição, né, e ali em 1988, essa Constituição foi finalmente, né, promulgada dentro do processo que ficou conhecido como redemocratização, né, após ali 21 anos de ditadura militar. Mas quais são as características da Constituição de 1988? Bom, o fim da censura dos meios de comunicação, né, a liberdade de expressão hoje é algo que nos é bastante caro, né? Direito de voto aos analfabetos e aos jovens, né? Hoje nós sabemos que a partir dos 16 anos, né, o voto, na verdade dos 16 aos 18, o voto é facultativo, dos 18 aos 60 é obrigatório, é isso, secreto e obrigatório. A redução da jornada semanal de 48 para 44 horas de trabalho, né? Abono de indenização de 40% de FGTS, seguro-desemprego, férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário, direito à greve trabalhista, licença maternidade 120 dias e licença paternidade 5 dias. Nós tivemos algumas mudanças, né, ultimamente nas leis trabalhistas, mas de forma geral, só para a gente ter uma noção do que é que essa Constituição de 1988 ela mudou, né? Ela ofereceu de mudanças em relação às constituições anteriores. Beleza, pessoal, nós vamos encerrando por aqui, né? Essas aqui são as nossas referências. Eu deixo para vocês uma pequena atividade bem tranquila, com algumas charges, né? Nós vimos que a Constituição, o Brasil teve ao longo da sua história 8 constituições, né? Cada uma delas marcada por características específicas, e lembrando que uma Constituição é o documento mais importante de qualquer nação, né? É ali que estão contidos todos os aspectos que regem a vida do cidadão, tanto os direitos quanto os deveres. Então, até a próxima, gente. Vamos para a atividade bem lightzinha lá, tá bom? Vamos realizar a atividade e encaminhar foto dessa atividade de WhatsApp. Até mais, bom trabalho.